exposição do livro de Gênesis, agora no capítulo número 48. Diz a palavra do nosso Deus, verso 1 do capítulo 48. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Fazê-los chegar a mim, disse ele, para que os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver José, pois fez-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-o chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus lhe faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada, com o meu arco. Vamos à presença de Deus novamente em oração, irmãos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela leitura da Tua palavra. Suplicamos que o Senhor desvende os nossos olhos nessa manhã, a fim, Senhor Deus, que o Teu povo possa enxergar com toda alegria, Senhor Deus, as maravilhas da Tua lei.
ser conosco, Senhor Deus. Abençoe este teu servo para ministrar a tua palavra com fidelidade, Senhor Deus. Em Cristo nós oramos. Amém. O que faz uma pessoa ser considerada abençoada por Deus? Quem você consideraria ser um homem ou uma mulher abençoado ou abençoada por Deus? No meio que nós temos vivido, algumas palavras, algumas expressões têm perdido, inclusive, a força pelo uso ou pelo mau uso que se tem dado. As palavras têm perdido a sua importância porque são lançadas ao vento. Até ímpios se chamam entre eles de abençoados. Por quê? Porque os crentes não têm dado a devida importância a essa expressão. Ser abençoado é ter a bênção de Deus sobre si. Ou seja, que Deus te bendiga, ou seja, que Deus fale bem de você. Quem é abençoado, segundo as Escrituras? Aquele que tem abastança na sua casa, aquele que não sofre perseguições, aquele que nunca tem problemas, aquele que a enfermidade não toca a sua casa. É esse o abençoado. A Escritura parece dizer algo distinto. Quando nós olhamos para a narrativa de Gênesis, final da narrativa de Gênesis, no último dos patriarcas, nós percebemos justamente o contrário. Se no capítulo 47 nós podemos ver que José sustentava a sua família com tudo que era de mais confortável, mais próspero na terra do Egito, enquanto os egípcios estavam sofrendo fome, perseguição e escravidão. Parece que havia um tratado distinto de Deus entre os egípcios, que padeciam de fome, e o povo de Deus, o povo da aliança de Deus, que mesmo habitando no Egito, era cuidado pelo Senhor. E aqueles que são mais apressados podem achar, podem ter uma má impressão de que Deus trata os seus filhos de maneira distinta, a ponto de lhes isentar de qualquer problema. E isso não é verdadeiro. Capítulo 48 vai nos mostrar justamente que as dificuldades também tocam a família da aliança. Desde o final do capítulo 47, irmãos, a partir do verso 27, eu espero que vocês estejam com sua Bíblia aberta. A partir do verso 27, nós percebemos que Jacó, patriarca, perto da sua morte, chama o seu filho José para que recebesse uma bênção, para que fosse abençoado. Ele entende que está próximo ao seu findar de dias, à sua morte, e ele chama para essa conversa final. A morte estava chegando à porta da família da aliança. E quando você inicia a leitura do capítulo 48, já percebe que Jacó, o grande patriarca, agora está doente, prestes a morrer. Aquilo que era uma possibilidade virou uma certeza. Ele sabia que essa enfermidade levaria à morte. Aliás, o que é a enfermidade nas Escrituras? Como a Bíblia trata da enfermidade? Perceba, é a primeira vez que esta palavra é citada na Bíblia. Enfermidade é citada pela primeira vez em relação à doença de um patriarca, de um homem de Deus, de um homem pelo qual o nosso Deus é chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a enfermidade tocou na vida daquele homem. Se nós pensássemos num mundo antes da queda, nós não viríamos essa possibilidade de uma notícia como esta chegar à família da aliança. Isso seria impossível. A enfermidade, irmãos, é fruto da queda. A doença é algo que nos aponta para a maldição final da quebra da aliança. Deus disse:
se comeres do fruto, certamente morrerás. Mas o homem não morre imediatamente, ele continua vivendo. E entra na história da humanidade um novo elemento, ainda desconhecido do homem: o elemento da dor. A mulher vai ter dor no parto, o homem vai ter dor no trabalho. Mas seria o resumo de outras dores, de outras dificuldades que nós passamos, inclusive com a enfermidade. Toda vez que você está enfermo, toda vez que você sente dor, pense nisso. A dor lhe aponta para a maldição final. A dor que você sente na enfermidade é uma dor que lhe lembra da maldição de Deus. Um pequeno tipo do que Deus faria com você se você não tivesse Cristo. Uma dor eterna. É assim que a enfermidade é tratada nas Escrituras, como uma ponte que nos liga à maldição final, que nos lembra a nossa condição. Então nós observamos que esse termo também tem sido transformado ao longo do tempo. E as pessoas entenderam que enfermidade é algo propício apenas para aqueles que não têm aliança com Deus, para aqueles que não estão debaixo do pacto do Senhor. E esta é uma mentira pregada e propagada nos nossos dias. A dor, ela tem servido durante a revelação bíblica de analogia com a maldição da queda. E não só isso, a obra de Cristo, ela é justamente uma obra que revela sobre si a dor, o sofrimento que leva à morte e a ressurreição que nos leva à vida novamente. Abra comigo alguns textos que falam sobre essa dor e a comparação que a Bíblia faz com a obra da salvação. Isaías, capítulo de número 53. Certamente um dos textos mais mal utilizados quanto à obra de Cristo. Isaías capítulo 53, verso 3. O profeta fala sobre a obra do Messias e se reporta ela dessa forma: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Algumas pessoas olham para um texto como esse e entendem que Jesus levar sobre si as nossas dores é que ele levou também a nossa enfermidade. Mas entenda, a Escritura está tratando uma estrutura básica do hebraísmo, paralelos. Fala sobre dor, fala sobre iniquidade, fala sobre enfermidade, fala sobre pecado. São paralelos analógicos que falam da mesma coisa. É a semelhança entre dor e o aspecto pecaminoso do ser humano. Então a dor me eleva a pensar no meu pecado. E Cristo levou sobre si a nossa iniquidade. E logo em seguida, o profeta diz: ele levou sobre si a nossa enfermidade. A prova disso está no versículo número 11. O fruto desse trabalho. Verso 11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, quando Cristo levou sobre si a dor do nosso pecado, Deus ficou satisfeito na sua justiça. O trabalho foi plenamente eficaz. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que é que Cristo levou na cruz do Calvário? As iniquidades, a enfermidade que me aponta essa iniquidade, não a enfermidade em si.
Isso não quer dizer que Deus não possa curar a enfermidade. Mas também não é certo que a enfermidade não toque a nossa casa. Então, é tão comum na nossa vida os crentes fiéis que recebem enfermidade na sua casa. Mas pense comigo mais um pouco sobre a obra de Cristo e a relação que ela tem sobre enfermidade, com a enfermidade. Cristo sofreu, Cristo padeceu de muitas dores. Ao longo da Via Crucis, ele sofreu chicotadas, ele carregava uma pesada cruz. Ao chegar no Monte do Calvário, ele foi mais uma vez chicoteado, ele foi traspassado. Os cravos tomavam os seus punhos e os seus pés, e aquela dor era imensa. Mas a Escritura não dá muita importância a essa dor, a essa enfermidade que abatia o corpo de Cristo. A maior das agonias que Cristo passou não foi no seu corpo, foi na sua alma. O Senhor, antes de expirar, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a maior de todas as agonias, a maior de todas as dores, a maior de todas as enfermidades que o nosso Senhor recebeu na cruz do Calvário. A solidão de Cristo, o abandono do Pai. Por que ele foi abandonado? Porque ele levava sobre si a nossa enfermidade, a nossa iniquidade. Abra comigo agora o Salmo número 103. O Salmo 103 fala novamente sobre esse tema. Verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Veja o paralelo mais uma vez na língua hebraica. Quem sara todas as tuas enfermidades. O paralelo é feito entre enfermidades e iniquidades. Ou seja, é exatamente a mesma coisa. O Senhor levou sobre si a enfermidade do nosso pecado. Não há promessa nenhuma que você não vai adoecer. Mas a promessa que foi dada, que a maior de todas as doenças que nos levou à morte espiritual, essa não nos toca mais. Mas se a iniquidade pode bater a nossa porta, e ela sempre tem batido, ela já batia na época dos patriarcas. Volte comigo para capítulo número 48 de Gênesis. Verso 1 diz assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó que José, teu filho, vem ter contigo. A notícia de uma doença perturbou o grande governador do Egito. José, homem de Deus, recebeu a notícia que o seu pai, Jacó, estava doente. Isso perturbou o coração daquele homem. Até a família do governador do Egito, homem de Deus, recebeu sobre si a enfermidade. As perturbações dessa vida, irmãos, irão nos acompanhar. Foi essa a promessa do Senhor: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença é que nós estamos com Ele e Ele venceu o mundo. Por isso nós também venceremos as aflições. Mas a perturbação chega à nossa casa. A perturbação chega à nossa vida. Chegou também ao apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 7. Ele ora ao Senhor por um espinho na sua carne. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Ele entende que era necessário aquela perturbação sobre si. Chegou sobre a vida de Jacó, chegou sobre a vida de Paulo,
que não vai chegar na sua também? Devemos estar preparados para quando essa enfermidade ou quando essa perturbação chegar à nossa casa, estamos firmados na palavra do Senhor. Eu queria chamar a atenção dos irmãos também para uma estrutura básica dessa narrativa, uma estrutura de paralelos ou de contrastes, são muitos dentre eles. Eu queria que você olhasse primeiro para o capítulo 47, capítulo anterior, verso 27, e veja o primeiro desses contrastes. 47, 27 diz assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. Observe comigo o verbo habitar. Ele habitou na terra de Gósen, que era a terra mais fértil, mais próspera, mais abençoada do Egito. Ele usa o verbo habitar. Agora, observe o verso número 2 do capítulo seguinte, capítulo 48. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. É exatamente o mesmo verbo que ele usa para o mesmo Jacó. Só que aqui com a aplicação de assentar-se e lá de habitar. O que é que o narrador está nos dizendo? Ora, o patriarca está habitando em prosperidade, em bênção. Ora, ele está sentado no leito da morte. Ele traça o início de contraste. Patriarca que recebe a bênção do Deus Todo-Poderoso no versículo número 3, que estava sendo abençoado na terra do Egito, agora está sentado no seu leito de morte. E assentado no leito da sua morte, ele vai cumprir a última de suas missões: adotar 2 dos filhos de José e abençoar esses 2 meninos. A partir do verso de número 3 até o verso 7, ele vai falar sobre essa adoção de Efraim e de Manassés. É interessante, irmãos, notarmos que a introdução desses 2 nomes se deu no capítulo 46, a partir do verso 7, que você abrisse comigo, capítulo 46, do verso 7 em diante. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Aqui inicia-se o registro da família que vai para o Egito, que vai morar no Egito. O povo da aliança de Israel que vai para o Egito. Seguem-se os nomes. Primeiro nome no verso de número 8, Rúben. Verso 10, segundo filho, Simeão. Verso 11, terceiro filho, Levi. Verso 12, quarto filho, Judá. Verso 13, quinto filho, Issacar. Verso 14, Zebulon, sexto filho. Verso 16, Gad, o sétimo. Oitavo, Aser, no verso 17. Em diante, Benjamim. Verso 21. 23, Dan. 24, Naftali, é o 11º. E se encerra a narrativa. Preste atenção, irmão. São 12 tribos de Israel. Mas quando eles chegam ao Egito, só tem 11. Faltava uma. E é justamente no versículo 20 que há a introdução daqueles que viriam ser o complemento dessa lista de tribos. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que ele deu à luz a Asenat, filha de Potífera, sacerdote de On. 11 com Efraim e Manassés, 13. Aí passa um número a mais das tribos de Israel. Só que nós devemos lembrar que a tribo de Levi não recebeu possessão de terra, por isso ela não era contada. Então ficam justamente 12 tribos.
Só que 2 desses filhos não eram filhos de Jacó, eram filhos de José. Por isso, voltamos ao capítulo 48 e vemos a adoção desses filhos, do verso 3 até o verso 11. 2 meninos já com 20 anos de idade, que agora vão ser recebidos por Jacó como seus próprios filhos. Observe isso comigo no verso de número 5. Agora, pois os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Veja como é o processo de adoção. Ele diz: Efraim e Manassés serão meus filhos, mas eles não eram. Poderia haver algum tipo de distinção no tratamento. Ele diz: não, serão meus filhos como são Rúben e Simeão. Ou seja, exatamente como os demais. E com agravante, quando ele cita Rúben e Simeão, ele está citando Rúben, aquele que subiu ao leito do seu pai e manchou o leito do seu pai, e Simeão, aquele violento de Siquém que arrasou com a cidade. Ele está dizendo: até meus 2 dos piores filhos, eles terão a mesma honra, a mesma glória, o mesmo tratamento que esses 2 novos filhos. Nunca pecaram contra mim. Eles serão incluídos na minha aliança. E não só isso, observe comigo agora o verso número 7. Vindo, pois, eu de Padã, e morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Sempre que Jacó cita o nome de Raquel, ele cita com muito carinho. E agora ele diz: eu não pude sepultar a minha querida esposa na caverna de Macpela com os meus pais. Eu tive que sepultá-la no caminho. E eu só tive 2 filhos com ela, José e Benjamim. E é justamente agora pelo processo de adoção, já que a sua querida esposa estava morta, que ele está fazendo a sua família crescer. Ele faz a família da aliança crescer por meio do processo de adoção. A Escritura trata com muita nobreza essa atitude. Chamar a sua família, aqueles que naturalmente não eram. Abra comigo em Gênesis, capítulo número 15. Vamos perceber a primeira vez onde esse processo foi citado na Escritura com o patriarca Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar-se, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão cogitou a possibilidade de adotar a Eliezer como seu filho e dar toda a herança a Eliezer. Agora comigo, abra no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 12. João 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É exatamente o mesmo processo de adoção. João diz: vocês não eram filhos de Deus, mas quando vocês creram, vocês foram adotados nessa família. Deus recebeu aqueles que não eram filhos como filhos por meio da fé. Agora vocês são adotados nessa nova família. Com Gálatas, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai nos explicar com mais alguns detalhes. Gálatas 4, verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos severamente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou
enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba. Nós não éramos filhos, ele era filho, só o unigênito do Pai era filho. E esse filho resgatou uma família pela qual Deus chama pelo seu próprio nome. E nós clamamos pelo Espírito a ele, Abba, Pai. É esse o processo da nossa salvação. Nós somos justificados em Cristo, que pagou o nosso resgate, e imediatamente nós somos recebidos na família de Deus. A família de Deus não é mais Pai, Filho e Espírito Santo apenas. É Pai, Filho, Espírito Santo e o povo da igreja do Senhor. Quando isso aconteceu? Paulo fala mais uma vez agora na próxima carta, carta aos Efésios, capítulo número 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, e nós não éramos a sua família, mas em Cristo ele nos amou a ponto de nos adotar como filhos, à semelhança do próprio Senhor. E ele nos trata como filhos, irmãos. É exatamente isso que Jacó está dizendo quando ele diz aos seus filhos: eu vou tratar Efraim e Manassés como Rúben e Simeão. Eles são agora filhos da minha família. A adoção, irmãos, nos incluiu na família eterna. A Trindade, composta por Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu soberanamente aumentar a família. E como ela aumentou? Justamente pelo processo de adoção. Como esse tema deveria ser mais bem tratado em nosso meio? A adoção não pode ser visto como algo inferior, como um sentido pejorativo de se ter filho. De maneira nenhuma. A família da aliança cresceu pelo processo de adoção. Casais que não podem ter filhos não podem se isentar do mandato social. Nós podemos fazer a família da aliança crescer como? Por meio da adoção. Se você tenta e não consegue, Deus lhe deu a oportunidade de fazer o mesmo que ele fez, de se assemelhar ao seu caráter, de ter uma atitude semelhante à do próprio Deus que adotou filhos. Não é porque nós temos experiências ruins, você deve ter uma lista delas, fulano, ciclano e beltrano, que adotaram filhos e tiveram experiências ruins, que isso vai invalidar a verdade da Escritura. Até porque, irmãos, nós vemos que muitos filhos biológicos também dão muito problema. Então a questão não é se é biológico ou se é adotado, a questão é a criação. É a criação que o pai e a mãe vão oferecer para os seus filhos. Se você oferece uma criação na Escritura, baseada na palavra de Deus, você está fazendo a família da nossa igreja crescer também por meio da adoção. Agora eu queria chamar a atenção para você no versículo número 9, capítulo 48. Diz assim: respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Fazei-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Ele, de modo que não podia ver, José pôs Pedro chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Veja o verso 10.
traz um comentário do narrador. Moisés diz assim: os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Isso é uma verdade. A velhice de Jacó fez com que os seus olhos estivessem embaçados, ele não via muito bem. O olho carnal não via muito bem. E na hora em que os filhos são trazidos, ele pergunta, não que ele não tenha exatamente o entendimento, mas a ideia é que a visão dele não estava perfeita. Mas no verso de número 11, quando Jacó fala com José, ele tem a certeza daqueles filhos. Ele diz: eu nem mesmo esperava ver a ti, José, com os meus olhos, e agora eu vejo a ti e vejo também os teus filhos. Eu estou vendo gerações. Isso nos remete imediatamente à promessa do quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, serão multiplicados os teus dias na terra. Honra as autoridades que Deus te deu, e Deus vai te multiplicar os dias na terra, e Deus vai fazer com que você viva bem, e você vai ter os seus filhos e os seus netos. É interessante percebermos isso, porque ele vem com clareza. É o primeiro contraste. O narrador diz: ele não via, depois diz: eu vejo. Eu não só vejo o meu filho, mas eu vejo agora os meus netos. Eu vejo a bênção de Deus na minha casa, meio da enfermidade. Terceiro contraste, esse talvez o mais marcante de todos. Volta comigo para o capítulo 46, verso 20, e veja qual é a sequência de nomes dos filhos de José. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim. Agora capítulo 48, verso 1. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim. Verso 13. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez chegar a ele. Todas as vezes que o texto cita José falando, o próprio Moisés redigindo, ele coloca sempre Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. A ideia é: a bênção superior vai ser dada a Manassés. Essa lista, quem sai primeiro na lista, sempre é o mais abençoado. Primeiro Manassés, depois Efraim. Na hora que ele vai ser abençoado, José coloca Manassés na mão direita de Jacó e coloca Efraim na mão esquerda, porque a mão esquerda recebia a menor bênção. Agora veja como Jacó trata essa lista. Verso 5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Não mais Manassés e Efraim. Verso 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Primogênito era Manassés, mas quem recebeu a maior bênção foi Efraim. Isso mais uma vez nos mostra, irmãos, como Deus abençoa a quem Ele quer. Foi assim durante toda a história da Antiga Aliança. Caim e Abel, Deus escolhe Abel, Deus rejeita Caim. Isaac e Ismael, este é o meu filho, por quem será chamada a tua descendência. Em Isaac será chamada a tua descendência. Esaú e Jacó, Esaú sai primeiro, Jacó é o preferido do Senhor. E agora, Efraim e Manassés, José, eu prefiro Manassés, ele é o primogênito. A relação social sempre é essa. Eu digo, não, é pela minha vontade soberana, eu abençoarei mais a Efraim do que a Manassés. Verso número 15 e 16, Jacó dá a exata imagem de quem é Deus para ele. E abençoou a José, dizendo: o
o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Esse é o quarto contraste. Verso 15 ele chama por Deus. Ele diz: é o Deus dos meus pais, em que os meus pais andaram na sua presença e que tem me sustentado até hoje. Depois ele troca o termo que é tratado para Deus e usa anjo. Ou seja, o Deus que me sustentou é o anjo que me tem livrado. Ele está dizendo justamente o seguinte: Deus que tem me sustentado com as bênçãos temporais, também é o Deus que me abençoa espiritualmente. Como é que eu sei disso? Olhe comigo para a palavra livrado. O anjo que me tem livrado. Essa palavra no Antigo Testamento é a palavra que dá origem ao resgate. Seria literalmente o anjo que me tem redimido, ou que me tem resgatado. A lei do Senhor, ela trata muito bem do resgatador, do princípio do resgate. Em Levítico 25, nós temos o resgate de terras e casas, também o resgate de propriedade que é votada ou consagrada a Deus, e em Levítico 25 ainda a redenção de parentes, o resgatador que pagava a dívida por outro parente. É a mesma palavra que Jacó usa para Deus. Deus é o meu resgatador. A mais conhecida das histórias que falam sobre resgate no Antigo Testamento é a história de Ruth. Ruth, capítulo de número 2, eu queria que você abrisse comigo. Ruth, capítulo 2. Ruth 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade. Entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Agora vou até o final do capítulo. Verso 21. Continuou Ruth a moabita também, ele me disse: com os meus servos ficarás até que me acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega de cevada do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Esse texto nos revela aquilo que Boaz veio a ser a Ruth. Durante o capítulo ele fala que Boaz foi o resgatador de Ruth, uma pobre serva moabita que veio com a sua nora habitar em Israel. E essa pobre mulher, ela teve um resgate pago por Boaz. Boaz foi o seu resgatador, Goel, que é a mesma palavra utilizada por Jacó. É o resgatador dessa mulher. Jacó está dizendo: Deus é o meu redentor, Deus é o meu resgatador. Meus irmãos,
É impressionante como um texto de Gênesis já trata com clareza da doutrina do resgate, da redenção. Ele entende com toda a transparência que Deus é o seu redentor. Deus é aquele que lhe resgata, que não traz só bênçãos temporais, mas Deus é o Deus do seu resgate, Deus que trouxe a salvação àquele povo. Mas José não entende muito bem isso. Verso 17 do capítulo 48 diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhes desagradável, tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e disse a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Jacó repreendeu seu filho e disse, mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. O menor vai ser o maior, que é essa vontade de Deus. E a bênção de Deus sobre todo o povo de Israel vai seguir justamente a vontade que o Senhor revelou aqui no verso número 20. Veja: assim nos abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. É uma bênção semelhante que os pais fazem hoje com seus filhos. Deus te abençoe, meu filho. Israel, quando um filho, homem, chegava ao seu pai, ele ouvia justamente essas palavras: Deus te faça como Efraim e Manassés. Quando era uma menina, Deus te faça como Sara e como Rebeca. Deus abençoe como Ele quer. Como nós somos muitas vezes insensíveis com a palavra de Deus. José era novo, José via muito bem, percebia todas as coisas e não entendeu que a vontade do Senhor era abençoar o mais novo antes do mais velho. Jacó, com os olhos cansados, mas com a fé vibrante, disse: não assim, meu filho, Deus quer que abençoe primeiro o mais novo. Nós temos dificuldade muitas vezes de entender, de compreender aquilo que nos cerca, o agir de Deus na nossa vida, porque nós somos insensíveis, irmãos. Porque nós colocamos Deus numa caixa e achamos que Ele só vai fazer da maneira que nós achamos que Ele deve. Deus faz do jeito que Ele quer. Por que as pessoas não entendem a doutrina da eleição? É porque ela é difícil, é de complexo entendimento. É porque as pessoas não entendem o Deus que tem, porque quebram o primeiro mandamento. Eles têm outro Deus que não é da Escritura. Eles têm uma falsa impressão de quem é Deus. Por isso não entendem que Deus abençoa a quem Ele quer. E nisso não há injustiça nele, como diz o apóstolo Paulo. O que nos chama muita atenção nesse texto é a bênção de Deus passando de mão em mão. No início do livro de Gênesis, era da própria boca de Deus que vinha a bênção. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te farei fecundo. Eu te darei uma terra e filhos, eu te abençoarei. Ele diz a mesma coisa com Isaac e com Jacó. Mas quando Jacó vai abençoar, ele abençoa pelo Todo-Poderoso, verso número 3, você pode conferir. Ele abençoou pelo Deus Todo-Poderoso, o mesmo que abençoou Abraão, Isaac e Jacó, mas agora é pela boca do próprio patriarca e não mais de Deus. Deus passou essa função para o patriarca. E essa função da bênção, ela sai depois do patriarca e vai para o sacerdote. Veja comigo, Números, capítulo número 6. Livro de Números, a bênção sacerdotal, verso de número 24 a 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre
Mas não era só o sacerdote que abençoava, o rei também abençoa. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 2. Davi abençoando o povo. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Agora nós já temos um sacerdote e um rei abençoando. Agora volto para Deuteronômio capítulo 33. Moisés, a partir do verso 13. De José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça, e tudo isto venha sobre ti a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem, com elas rechaçará todos os povos. Verso número 29, ainda desse mesmo capítulo. Feliz é tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os teus altos. Nós temos um sacerdote, nós temos um rei, nós temos agora um profeta abençoando o povo. Esses homens impõem as mãos sobre o povo da aliança, e aquele povo é abençoado. E no Novo Testamento, como é que essa bênção se dá? Abra comigo em Lucas, capítulo número 24, os últimos versículos de Lucas. Jesus está aparecendo aos seus discípulos após a sua morte e ressurreição. Ele começa a explicar as Escrituras, falar sobre o cumprimento da sua obra. E no verso 50 ele diz, é dito por Lucas: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Jesus está sendo erguido aos céus. Quando ele sobe, ele levanta suas mãos e abençoa o seu povo. A bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, que foi passada para os seus filhos, depois pelos reis, profetas e sacerdotes, chegam ao povo da nova aliança por meio daquele que une os três ofícios de rei, profeta e sacerdote. Ele abençoa o povo do Novo Testamento. Nas cartas de Paulo, final delas, especialmente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele diz que Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe. Deus, Pai, a comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo, pelo poder da obra do Filho, abençoe o seu povo. A bênção que estava na antiga aliança chegou até nós por meio dos apóstolos, e agora ela é invocada por meio dos pastores da Igreja do Senhor. É interessante vermos por fim, irmãos, que a bênção que foi proferida por Jacó era uma bênção que aguardava resgate. Jacó, antes de morrer, ele disse: meu filho, não quero que tu deixes o meu corpo no Egito, mas que eu seja reunido aos meus pais na terra da aliança. Eu quero sair daqui e voltar para a terra da
Antigo Testamento é justamente essa. É um povo que sai do Egito sendo resgatado por Deus para a terra da promessa. E essa esperança, ao longo do Antigo Testamento, se deu por várias vezes. Isaías 43, basta você acompanhar comigo. 43, versos 3 e 4, diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sabá por ti. Deus resgatou o seu povo. Tito capítulo 2, versos 13 e 14 diz assim: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Mateus capítulo 20, verso 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Efésios capítulo 1, verso 7 diz: nele Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça em Deus. Nós somos resgatados por Cristo. Cristo é o nosso resgatador. E antes de subir aos céus, ele abençoou o seu povo, deixou apóstolos e depois pastores, para que essa bênção permaneça sobre nós. A resposta da pergunta inicial: quem é abençoado por Deus? Se você tem Cristo, seja qual for a sua situação de enfermidade, de dor, de riqueza, de pobreza, de tristeza ou de alegria, se você está em Cristo, você é um abençoado por Deus. Ele deixou a sua bênção repousando sobre o seu povo. Agora, se você não está em Cristo, você pode ser mais rico, mais saudável, mais feliz, mas a desgraça permanece sobre a sua vida. A maldição está sobre você. A única esperança é que você se arrependa e creia no Evangelho do Senhor. E aí sim, você vai ser um abençoado por Deus. Que o Senhor os abençoe sempre. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos orar. Deus eterno, nós queremos dar graças a Ti, porque temos a Tua bênção sobre nós em Cristo. A mesma bênção de Abraão, Isaque e Jacó, e de seus filhos, das tribos de Israel, ela permanece sobre nós, que somos um povo do mesmo pacto. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu não escolhes o mais belo, não escolhes o mais velho, nem aquele que aparentemente é melhor. O Senhor escolhe pelo beneplácito da Tua vontade. Aqui nós estamos, Senhor Deus, dignos, mas abençoados por Ti. Nos faz, Senhor Deus, permanecer sobre a Tua bênção, hoje e sempre. Amém. Seja uma bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso glorioso Pai, o poder e as consolações do Espírito estejam sobre vós, povo de Deus, hoje e sempre.